Olha, existem capítulos na Bíblia que realmente nos fazem parar para pensar, né? E Levítico 26 com certeza é um deles. Ele coloca na mesa um convite bem claro à obediência e, ao mesmo tempo, um aviso muito sério sobre a rebelião. No fundo, é como um acordo divino, sabe? Com consequências enormes. Vamos mergulhar nisso. A questão central do capítulo é apresentada de forma muito direta. Um contrato com dois caminhos bem definidos. De um lado, a promessa de uma vida cheia de bênçãos. Do outro, uma série de maldições bem pesadas. Deus detalha o resultado de cada escolha, deixando bem claro o que estava em jogo. Não tinha meio termo. Para a gente entender a profundidade de tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, entender o contexto. Tudo começa com um acordo muito antigo. Este capítulo é, na verdade, o clímax da aliança que Deus fez com Israel. Foi escrito por Moisés, lá no deserto, logo depois que o povo saiu do Egito. Então, não era só um livro de regras, eram os termos de um relacionamento único que definiria toda a nação. Agora, olha que interessante essa comparação. A estrutura de bênçãos e maldições era até comum em tratados políticos daquela época. Só que a aliança de Israel era totalmente diferente. A nossa fonte destaca que não se tratava de lealdade a um rei humano, mas de fidelidade ao Deus vivo. A própria permanência deles na terra prometida dependia disso. Era algo espiritual, não político. Vamos começar pelo caminho bom. Vamos explorar o caminho da bênção. As recompensas que Deus prometeu para quem fosse fiel à aliança eram, incríveis. E as bênçãos eram bem concretas, coisa do dia a dia. Deus prometeu prosperidade na agricultura, com chuvas na hora certa e colheitas fartas. Prometeu segurança militar, a ponto de 5 pessoas conseguirem perseguir 100 inimigos. Era uma promessa de vida plena em todos os sentidos. Mas o ponto central, segundo a fonte, não estava nem nas coisas materiais. A maior recompensa de todas era a própria presença de Deus. A promessa de que ele andaria no meio do povo, isso era o auge da comunhão, a verdadeira essência dessa aliança. Bom, agora o tom da conversa muda e muda drasticamente. Vamos analisar o outro caminho, o custo altíssimo de quebrar essa aliança. Uma coisa muito importante é que as consequências não vinham de uma vez só. Era uma disciplina progressiva que ia aumentando de intensidade. A expressão 7 vezes mais, que aparece várias vezes no texto, mostra justamente isso. Era como se a cada etapa o juízo de Deus ficasse mais intenso para tentar trazer o povo de volta. E essa imagem aqui, nossa, ela é muito poderosa. Um céu de ferro que não deixa a chuva passar e uma terra de bronze que não produz absolutamente nada. É uma metáfora fortíssima para o bloqueio total da bênção divina, cortando a fonte de vida da nação. E a maldição final, o ponto máximo da desobediência, era a perda da terra prometida. O exílio significava ser espalhado por outras nações, perdendo não só o lar, mas a identidade nacional e a segurança espiritual. Mas, mesmo no momento mais sombrio, no meio do exílio, a história não acaba. Tem uma virada na narrativa, uma promessa de que nem tudo estava perdido. E aqui está a chave. A porta para a restauração nunca foi totalmente fechada. A confissão sincera, o arrependimento poderiam reativar a aliança. Deus promete que, se o povo se humilhasse, ele se lembraria das suas promessas originais. Isso só reforça o tema da esperança, a promessa de que, mesmo na terra do inimigo, Deus não os rejeitaria por completo, porque a aliança dele continuava firme. É uma demonstração poderosa da fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade do povo. Vamos avançar um pouco agora e ver como esse texto tão antigo se conectou com a história real de Israel, deixando lições que ecoam até hoje. A fonte faz uma conexão direta entre as profecias do capítulo e os eventos históricos. O exílio na Babilônia é visto como o cumprimento literal das maldições anunciadas séculos antes. Mas, da mesma forma, o retorno de um grupo, 70 anos depois, é a prova do cumprimento da promessa de restauração. Então, que lições a gente pode tirar disso tudo? A análise da fonte destaca alguns pontos bem claros. A obediência leva à vida. A disciplina de Deus, por mais dura que pareça, é motivada por amor e justiça. E talvez o mais importante, o arrependimento sempre abre uma porta para um novo começo. E para finalizar, fica essa reflexão. O texto diz que Deus quebrou as travas do jugo para que o povo andasse de cabeça erguida. Se a obediência não é vista como uma prisão, mas sim como uma libertação, como é que essa perspectiva desafia as nossas ideias modernas sobre liberdade e autonomia? É uma pergunta e tanto para se pensar.